Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Está entrando no ar o programa Medicina Humanizada. Essa semana vamos continuar o nosso papo. Semana passada falamos sobre exames. Quem faz exames quer fazer o quê? Tratar. Vamos falar de remédios, uso e abuso. Venham comigo. Medicamento. Muito bem, o que deveria ser a salvação da lavoura, às vezes não é. Medicamento é tudo de bom, é aquilo que alivia a dor, é aquilo que traz melhora ao sofrimento, é aquilo que prolonga a vida do ser humano, né? Que possibilitou aumento de longevidade, de expectativa de vida. Tudo isso a gente deve aos medicamentos. Medicamento é muito bom, eu gosto de medicamento, eu vivo de passar medicamento para as outras pessoas, né? E tem efeitos e tem resultados excelentes com medicação. Mas tudo tem regra, tudo tem norma e existe muito abuso, muito excesso. Eu fico impressionado de ver pessoas jovens tomando 4, 5 remédios ou pessoas já de mais idade, os meus pacientes, tomando 10 medicações, 11, 12 medicações. É remédio para pressão, é remédio para diabetes, é calmante, é antidepressivo, é para artrose, é tanta coisa que no final a pessoa fica quase que intoxicado de tanto remédio. E um médico antigo, bem antigo mesmo, falou uma vez que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Nos tempos modernos a gente sabe que além da dose tem mais coisa, às vezes a interação. Tem alguns remédios que numa certa dose até é normal, mas tomado junto com outros medicamentos pode trazer efeito tóxico, efeito de fazer mal para as pessoas mesmo, tá? Então, nos dias de hoje é uma coisa que me preocupa bastante em consultório, que me preocupa no meu dia a dia, a quantidade de remédios que eu vejo as pessoas usando e a possibilidade de efeitos colaterais. Porque quanto mais remédio você usa, maior a chance de efeito colateral. E a gente, graças a Deus, está vivendo muito. Quanto mais a gente vive, mais problemas aparecem e mais soluções, remédio, aparecem para esses problemas. E chega um momento onde é muito remédio e isso começa a intoxicar ou começa a aparecer efeito colateral. O que é efeito colateral? É um efeito que alguma droga, algum medicamento tem, além do efeito terapêutico. Efeito terapêutico é aquilo que você quer, né? Quer dizer, você está com dor de cabeça, você toma um analgésico, você toma um AS, tá? Mas o AS pode te dar gastrite, você pode passar a ter dor no estômago. Então isso é um efeito colateral do AS, é da gastrite. A mesma dor de cabeça, você resolve, não vou tomar AS, eu tomo dipirona. Dipirona pode dar uma reação alérgica. Então, medicamento, não existe medicamento santo. Todo medicamento é bom para aquilo que ele foi feito, que ele é útil, que ele está com uso comprovado e sacramentado. E todo medicamento é ruim, porque todo medicamento dá efeito colateral. Não existe medicamento sem efeito colateral. Então é uma coisa para ser usada, mas com sabedoria. No próximo bloco, continuamos o assunto. Para fazer exame de PSA, não pode ter relações sexuais por 3 dias. Mito ou verdade? Verdade. A relação sexual aumenta o PSA no homem. Então quem vai fazer PSA, aquele exame de próstata, tem que ficar 3 dias sem relação sexual. Como eu disse, é muito remédio que a gente usa. A gente tem os remédios de uso constante, aquelas pessoas, por exemplo, que têm pressão, que têm diabetes, que usam remédio de modo constante. Só por aí a coisa já começa a complicar, porque eles têm os efeitos colaterais deles próprios. E se você precisa eventualmente usar um analgésico, um remédio extra, existe o perigo de interagir um com o outro e causar problema.
E é complicado, por quê? Porque uma mesma substância tem vários nomes. Tem gente que fala, eu tomo Novalgina, não tem problema, e eu tomo Dipirona, me faz mal. Olha, Dipirona e Novalgina é a mesma coisa, só o fabricante que é diferente. Então, analgésicos, a gente tem basicamente o ácido acetil salicílico, que é AS, melhoral infantil, aspirina, isso é um analgésico. Dipirona tem um monte, dipirona é o nome da droga, mas que é feito com dipirona, Novalgina, Magnopirol, a própria dipirona, tem um monte, Buscopan antigamente tinha dipirona, agora não tem mais. Então, esses produtos são produtos com nomes diferentes, mas que têm a mesma substância. Então, às vezes é interessante, é importante olhar a fórmula, a bula, a composição do produto. Então, todo remédio tem efeito colateral e a gente usa muito remédio. Os remédios de pressão, por exemplo, diuréticos pode dar cãibra, pode dar dor nas pernas, pode dar dormência, tá? Porque os diuréticos eliminam potássio pela urina e a falta de potássio dá fraqueza e dor nas pernas. Os beta-bloqueadores, tá? Atenolol, propanolol, eles podem dar crise de asma. E às vezes já chegou muita gente com crise de asma e não sabia por quê, porque estava usando beta-bloqueador para pressão e não sabia que dava esse tipo de problema. Às vezes o remédio da titia, o remédio da vovó é bom para titia e para vovó, mas para uma outra pessoa, tá, pode causar reação. Esse é um perigo grande e eu vejo isso com muita frequência, porque quanto mais idade, mais remédio, quanto mais remédio, maior a possibilidade de complicação. Voltando aos remédios de pressão, tem remédio de pressão que dá sonolência, muitos remédios de pressão dão disfunção erétil, dão dificuldade de ereção nos homens, então isso é uma queixa muito frequente. Tá? Tem homem que tem medo de tomar remédio de pressão por causa disso, falta de conversar, porque não são todos os remédios que provocam isso. Tá? Então tem remédio de pressão que não provoca isso, e às vezes o que está provocando isso é o remédio do colesterol, ou é outro remédio que está usando que nem tem nada a ver com a história. Remédio é um negócio complicado, tá? Bem complicado. Os analgésicos, por exemplo, você tem aí o paracetamol, que tinha fama de santinho, né? Por quê? Porque ele entrou aqui no Brasil na época de dengue. Dengue, quando começou aqui, existia o grande perigo da dengue hemorrágica. E o que pode transformar uma dengue comum numa dengue hemorrágica? O AS, o ácido acetil salicílico, porque ele provoca hemorragia, ele age nas plaquetas. A gente não usa AS para afinar o sangue. Então, uma pessoa que está com dengue, já está com um problema que pode dar hemorragia, usa AS, pode precipitar a hemorragia. Daí é certíssimo, dengue não pode tomar AS. Qual a solução? Qual o melhor para isso? A paracetamol. Nem se falava em paracetamol, buscaram o paracetamol correndo e tal. Então, como eu não podia usar esse e tal e indicava-se o paracetamol, ele ficou com forma de santinho. Só que de santinho não tem nada. Paracetamol é muito tóxico para o fígado, tá? Então, paracetamol com álcool, a pessoa que está com a dor de cabeça, toma lá uns comprimidos de paracetamol e tem o hábito de tomar lá a sua cachaçinha, sua cervejinha e tal, e não está sabendo e toma, é um perigo, tá? Paracetamol com álcool pode desenvolver uma hepatite química, né, por intoxicação, e muita gente já morreu por isso, tá certo? Então, outro assuntozinho aí, álcool e remédio, é uma combinação perigosa, porque o álcool é metabolizado no fígado e a maioria dos remédios também são metabolizados no fígado. Tá? Então isso acarreta uma sobrecarga muito grande para o fígado. Vários medicamentos, 2, 3, 4 medicamentos, às vezes tem que usar o mesmo caminho no fígado para ser eliminado. Tá? Então remédios de micose, antibióticos, são perigosos quando você mistura com um antialérgico, com um analgésico. Então tem que ter muito cuidado com isso, por isso que se fala sempre, é remédio com receita médica, tá? Por quê? Para evitar esse tipo de coisa, essas associações da automedicação, quando a pessoa vai lá e pega um remédio e toma por conta própria. Existe um perigo grande de associar medicamentos e causar esses efeitos que muitas vezes são muito mais perigosos do que se pensa. Vamos continuar o assunto no próximo bloco. Muito bem, mais uma perguntinha do Instagram. A seguidora me pergunta: meu marido é diabético, mas tem noite que chega a 50. O que causa isso?
Olha, o que causa isso é o remédio. É o remédio, a insulina, o que ele está tomando está baixando demais, de repente não está comendo e está caindo muito. Então é preciso reavaliar a medicação, ajustar a dosagem. O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Continuando nossa conversa então sobre os remédios e efeitos colaterais, tem mais alguns aqui que eu gostaria de tocar no assunto e alguns alertas, algumas orientações, tá? Um timezinho também que é importante ficar de olho neles são os anti-inflamatórios. São aqueles medicamentos que quando dá uma dorzinha na lombar, na coluna, no pescoço, né? Aquela contração, aquela dorzinha, logo todo mundo corre para tomar, né? Vai tomar um Voltaren, vai tomar um Torcilax e tal. Esses medicamentos são muito bons para diminuir a dor, para resolver a questão ali imediata ali. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Esses medicamentos afetam o funcionamento dos rins, eles retêm líquido, aumentam a pressão. Quem tem pressão alta pode descontrolar. Então esses medicamentos, se usar, deve usar por um período curto de tempo, ou então com receita médica e tal, que é o médico que receitou sabe o que está fazendo. Mas se usar sempre por pouco tempo, tá? O risco de subir a pressão, de causar lesão nos rins, de estragar os seus rins é muito grande. E muitos também têm o risco de afetar o estômago, da gastrite, da úlcera. Então tem que tomar cuidado com esses medicamentos também. Os anti-inflamatórios são muito usados e tem lá os seus perigos, usar só mesmo com indicação de preferência, tá? Mas já que eu falei no estômago, já puxou o assunto para outra coisa. Vamos falar dos prazol da vida, né? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Todos esses medicamentos que são usados inicialmente para tratar úlcera, gastrite e tal. Mas depois de um tempo ficou tão comum o uso deles, e eles são tão bons, tão eficientes mesmo para diminuir azia, queimação e tal. Eu sou do tempo que não existia o omeprazol ainda, né? Quando eu formei em medicina não tinha omeprazol ainda, tá? E quando o omeprazol chegou foi uma maravilha, porque realmente melhora a dor, o sintoma de quem tem uma úlcera, uma gastrite. Mas estão usando demais, estão usando por tempo demais. O uso prolongado, praticamente constante dos prazol da vida altera a acidez do estômago. E a acidez do estômago ela é necessária na digestão. Então, o uso constante por meses, anos de prazol, tá? Leva a má absorção de vitamina B12, de vários minerais como zinco, ferro, e leva a desnutrição, anemia e problemas sérios de saúde. Outra classe de medicamento muito importante também, que eu vejo um certo abuso, um certo exagero, são os calmantes, são os antidepressivos, tá? Então, muito cuidado, principalmente pessoas de idade mais avançada. Isso traz risco de queda. Queda em idoso é perigoso, pode levar a fratura. Pessoas que têm trabalho perigoso, trabalham em altura, trabalha dirigindo automóvel, ônibus, trabalha em indústria com máquinas pesadas, máquinas perigosas, forno, né? Aqui a gente tem muita siderurgia e tal. Então, calmante é perigoso, diminui a capacidade da pessoa reagir. E isso, no momento de perigo, de acidente, faz toda a diferença. Então, hoje, a minha intenção foi falar de remédios, principalmente do uso abusivo, dos efeitos colaterais, certo? Esse é um assunto muito extenso, que a gente vai voltar nele com certeza. Chegamos ao fim de mais um programa. Esse foi bastante interessante. Como o assunto foi medicamento, podemos dizer que isso foi só uma pequena amostra grátis. Tem muito mais para a gente conversar. Então faça suas perguntas na caixinha do Instagram. Vou responder, porque medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.
Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar.